Este relato foi contado pela minha avó quando ela ainda era viva, há uns 20 anos atrás. Mas este fato ocorreu há mais de 50 anos. Bem, ela morava em Guaçuí, no Espírito Santo. Ela tinha uma amiga que se chamava Jaqueline. E a Jaqueline era a jovem mais linda da cidade. Esta amiga da minha avó trabalhava na feira, vendendo frutas, verduras e carnes. E sempre ia embora a pé pela estradinha escura. Ela morava em um sítio afastado da cidade e tinha que andar todos os dias mais de 5 quilômetros a pé para ir e voltar da cidade. A Jaqueline às vezes voltava para casa com a minha avó, que era a sua vizinha, e pelo caminho elas passavam por um bar que ficava naquela estradinha de terra. Neste bar só ficavam as mesmas pessoas. Eram 5 homens de meia idade que passavam o dia todo ali, bebendo. E sempre que eles viam a minha avó e a sua amiga voltando para casa, eles mexiam com elas. E elas não gostavam nem um pouco. Então, elas ignoravam aquilo e continuavam o caminho para casa. Certa vez, a minha avó não foi trabalhar na feira. E por consequência disso, a Jaqueline teve que ir e voltar sozinha por aquela estradinha escura. E quando ela passou em frente ao bar, era por volta de 8 da noite. Os homens que ali estavam viram que a Jaqueline estava sozinha. Então, se aproveitaram para investir as suas cantadas para cima dela. Mas como ela os ignorou, eles a perseguiram. E os 5 homens a violentaram ali mesmo, no mato que havia na lateral da estrada. De certa forma, aqueles homens acharam que iriam sair impunes, pois naquela época, se uma mulher falasse que foi vítima de abuso sexual, ela que seria punida, e não o agressor. Mas diferente do que eles pensaram, a Jaqueline voltou para casa muito ferida e contou tudo para o seu pai. Naquela época, havia um boato na cidade de um homem que virava lobisomem e atacava as criações de fazendas vizinhas. Algumas pessoas até já se depararam com essa criatura e, de fato, sabiam que realmente existia um lobisomem por aquelas bandas. Mas o que eles não sabiam era que o pai da Jaqueline era o suposto lobisomem. Na noite seguinte, o pai da Jaqueline foi até o bar. Assim que os homens o viram, todos ficaram em silêncio, achando que ele foi até lá para tomar satisfações com eles a respeito da Jaqueline. Mas o homem não disse uma palavra, apenas sentou e começou a beber. E foi assim por horas, até os homens perceberem que ele não iria fazer nada. E além do mais, ele estava sozinho, contra 5 homens. E por volta de 11 da noite, estava apenas os 5 homens, o dono do bar e o pai da Jaqueline naquele bar. Ele se levantou e pediu para o dono do bar trancar a porta de saída e a janela, e que ele pudesse ficar tranquilo, que nada lhe aconteceria. O dono do bar era seu amigo, e assim o fez. Os homens desconfiaram, achando que fosse haver briga, e todos eles empunharam as suas facas, e ficaram aguardando o pai da Jaqueline fazer alguma coisa suspeita, para eles atacarem. Mas o pai da Jaqueline apenas começou a gritar, tirou a camisa e em questão de segundos, ele começou a se transformar naquele lobisomem que todos temiam. Ele simplesmente virou uma fera sanguinária. O
seu corpo assumiu uma forma animalesca, com aparência canina. Enquanto ele se transformava, os homens ali investiram contra ele, mas foi inútil. Aquela fera dilacerou os 5 homens ali dentro do bar, deixando vivo apenas o dono do bar. E em seguida foi embora. E naquela mesma noite ele se mudou com a sua família. E foi a última vez que a minha avó viu a sua amiga Jaqueline e a sua família. Essa história foi contada pelo dono do bar. Inclusive, essa foi a mesma versão que ele deu à polícia. Mas era outros tempos. E naquela época, a polícia sabia que acontecia muitas coisas sobrenaturais em cidades do interior. Então, os policiais não duvidaram da história contada pelo dono do bar. Além do mais, os estragos feitos no corpo dos homens indicavam que realmente eles foram atacados por algo além da compreensão de qualquer pessoa. Boa noite. Essa história, quem conta é a minha mãe, e se passou com meu tio. Na época, a minha família morava na roça, no interior da Bahia. O meu tio, com 17 anos, tinha o costume de ir para o forró, curtir com os amigos. E nem épocas de quaresma ele respeitava. Certo dia, era sexta-feira. O dia dele ir para o forró como de costume. Porém, era sexta-feira santa. E minha avó disse para ele não ir. Mas ele não estava nem aí e foi para o forró à procura de um rabo de saia. A minha família morava em uma casa no meio do mato. E o meu tio, quando voltava para casa, ele passava por uma estradinha que cortava uma mata. Essa estradinha era muito escura. E lá vinha o meu tio do forró, voltando para casa. Era por volta de 3 da manhã, da madrugada de sexta-feira santa para o sábado de Aleluia. E foi aí que ele viu um garotinho no meio da estrada. O garotinho aparentava estar perdido e devia ter no máximo uns 9 anos de idade. O meu tio pegou ele nos braços e disse que iria levá-lo para casa, pois era perigoso ele ficar ali até tarde naquele lugar. O garoto subiu nas costas do meu tio e lá foram eles pela estradinha. Um pouco depois, o garotinho começou a pesar. Aquele corpo magro, que não tinha mais que 30 quilos, agora parecia pesar mais que 60 quilos. E foi ficando cada vez mais pesado. O meu tio não aguentou e o colocou no chão. E quando ele olhou de volta para o garoto, ele percebeu que o garoto estava com a pele totalmente negra, de modo que só dava para ver os seus dentes, que eram presas. Aquela coisa também não tinha uma das pernas. Estava nu e deveria ter no máximo 1,30 m de altura e 2 pequenos chifres que saíam de sua cabeça. Meu tio ficou paralisado de medo e aquela coisa lhe pediu fumo, mas o meu tio não tinha. Então aquilo se irritou com ele e começou a bater nele, com violentos socos que chegou a lhe arrancar alguns dentes. E foi assim até o meu tio desmaiar. E assim que o sol nasceu, o meu tio acordou, ali no meio da mata, totalmente nu e machucado. Ele correu para casa e dias depois se recuperou dos ferimentos, mas nunca mais se recuperou do trauma.
Boa noite. Olá, me chamo Yara. Há um tempo atrás, eu estava tomando conta dos meus 2 primos, para os meus tios. Um deles tinha 3 anos e o outro 1 ano de idade. E foi aí que tudo aconteceu. Nós estávamos tomando café da manhã. E então, o meu primo de 3 anos olhou para o outro lado da sala e começou a rir histericamente. Eu perguntei o porquê dele estar rindo tanto. O que era tão engraçado? E ele só apontava para o outro lado da sala. Então eu falei: levanta e me mostra. Então ele andou até o outro lado da sala e ficou em pé do lado do sofá. Ele apontou para cima, para a parede vazia. Eu olhei e falei: o que é? Eu não estou vendo nada. Então ele falou: é o homem torto. Eu olhei para ele e para a parede e não tinha nada lá. Mas ele continuava rindo histericamente. Então eu falei para ele voltar para a mesa e comer. O tempo inteiro, enquanto ele comia, ele continuava a rir e a olhar para a parede, para o homem torto. Depois de um tempo, ele falou que o homem torto foi embora. Eu perguntei para ele como esse homem parecia. E ele falou: ele tem chapéu, é grande e parece uma aranha subindo na parede. E apontou para o teto. Aquilo me assustou muito, mas eu acabei esquecendo este assunto. 2 noites depois, os meus avós foram jantar na casa dos meus tios. Enquanto eles estavam comendo, o meu primo de 3 anos começou a rir de novo. O meu avô pediu para ele mostrar o que ele achava de tão engraçado. E de novo ele foi até o sofá e apontou para a parede. Os meus tios ficaram surpresos, já que eu tinha contado a história toda para eles. E agora eles estavam vendo exatamente o que eu tinha contado. Algum tempo depois, os meus tios arranjaram uma babá. E ela tinha uma filha de 10 meses. Esta babá contou que um dia ela levou a filha dela junto. E quando ela chegou na sala da casa, a filha dela olhava para o mesmo lugar que o meu primo olhava e ficava rindo também. Eu fiquei completamente sem reação depois que ela me falou isso, já que ninguém tinha contado essa história para ela. Os meus tios, intrigados com essa história, chamaram uma mãe de santo para benzer a casa. E assim que ela entrou na casa, foi logo para o canto da parede que o meu priminho dizia ver o homem torto. E ninguém havia falado para ela que o meu primo via o homem torto ali, naquele canto. Ela fez algumas orações e defumou o lugar com defumadores. E disse que tudo ficaria bem e que a entidade maligna que estava ali iria embora, ainda naquela noite. Naquele mesmo dia, por volta de 11 da noite, os meus tios estavam na sala, assistindo TV. E foi aí que eles escutaram um barulho de algo muito pesado caindo no chão, vindo daquele canto da parede. Rapidamente, eles olharam e viram uma sombra de um homem enorme de cartola e muito magro que andava envergado com as pernas abertas. E as suas pernas dobravam como se ele fosse uma aranha. Aquela coisa saiu atravessando a porta da sala
que estava fechada e em seguida desapareceu. Os meus tios ficaram apavorados com o que viram, mas eles sabiam que pelo menos agora aquilo estava indo embora de vez. Eu acredito que há espíritos que somente as crianças e animais conseguem ver. Boa noite. Este relato não é de lobisomem, como vocês já estão acostumados, mas é uma história real, que deixará muitos de vocês aterrorizados. Este fato se passou com a minha tia, mas acreditem, ela não era a vítima da história. Algo de muito ruim sempre acompanhou essa tia minha. Desde criança, acontecia coisas sem explicações no ambiente em que ela estava. Quando ela era criança, os meus avós presenciaram diversas vezes uma silhueta de uma bruxa entrando no quarto da minha tia. Em seguida, eles ouviam uma risada de bruxa, e quando corriam até lá para ver, não havia mais ninguém no quarto. Com 7 anos de idade, ela dizia ter uma amiga imaginária que se chamava Abigail. Os meus avós sempre acharam que talvez fosse coisa de criança. Até que certo dia, a minha avó fazendo almoço, ouvia as crianças discutindo na sala. A minha tia era a filha mais nova, e eram um total de 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, todos com idades próximas. Até que seus irmãos zombavam dela, dizendo que essa Abigail nunca existiu. E a minha tia se enfurecia, dizendo que a sua amiga era real. E detalhes, quando ela se enfurecia, ela fechava a cara e fazia um bico com os lábios, mudando completamente a sua personalidade. Os meus tios pediram para ela provar que a Abigail era real. A minha tia virou para o lado e disse: "Mostra para eles, Abigail. Mostra para eles que você é real." Neste exato momento, a minha avó foi até a sala para saber que discussão era aquela. Ela e todos os meus tios viram a cruz que ficava na parede da sala, ficando de cabeça para baixo. E a Bíblia, que ficava em cima da mesa, foi arremessada pela janela. Meus tios saíram correndo de medo, e a minha avó começou a orar e repreender aquilo. Eles moravam em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Certa tarde, era a época de Quaresma, e essa minha tia dizia estar vendo passar na rua um homem com um sino na cabeça. Esses sinos gigantes de igreja, porém, somente ela via. Certa noite, ela dormiu no sofá na sala, e quando foi de madrugada, o meu avô foi apanhá-la para colocar no quarto. E assim que ele olhou em direção a ela, o meu avô ficou petrificado de medo. Dizia ele que de trás do sofá saíam bonecos de pano, como se fossem fantoches de meia, em um teatro, e os bonequinhos ficavam brincando entre si. O meu avô voltou para o quarto e deixou a minha tia dormindo ali mesmo. Desde criança, tudo que ela amaldiçoava não demorava muito para ter um final triste. Certa vez, ela foi para a casa de sua madrinha, brincar com a filha dela, que era uma criança
quase da mesma idade que a minha tia. E este pessoal eram pessoas bem de vida financeiramente. A minha avó estava conversando com a madrinha da minha tia na sala da casa, enquanto na área de lazer, a minha tia e a sua amiga brincavam. Não demorou muito para as duas brigarem e saírem no tapa. As mães correram para separar as duas. A minha tia alegava que a amiga não queria deixá-la brincar com as suas bonecas. A minha avó se desculpou pelo comportamento da filha e disse que iria embora resolver isso em casa. Mas antes de sair, a minha tia virou para a menina e disse: "Tomara que morra com seus brinquedos." 2 dias depois, a menina, brincando com as suas bonecas, escorregou e caiu na piscina, morrendo afogada. No Natal, ela queria uma bicicleta de presente, mas o meu avô deu uma boneca para ela. Quando ela abriu o presente e viu que era uma boneca, ela arremessou a boneca longe e disse que não queria aquilo, e sim uma bicicleta. Todos que presenciaram aquela cena ficaram boquiabertos, pois a minha tia arremessou a boneca pela janela da sala com tanta força que a boneca passou por cima de 4 casas paralelas com a casa dos meus avós e foi cair no meio da rua, no final do quarteirão. Ela havia arremessado a boneca a mais ou menos 150 metros. Tal feito era impossível para um adulto. Agora imagine para uma criança. Naquela mesma semana, ela viu alguns meninos na rua brincando com uma bicicleta que haviam ganhado de Natal. Ela pediu para os meninos para dar uma voltinha na bicicleta, e eles não deixaram. Ela virou e disse: "Tomara que morram." Alguns minutos depois dela dizer isso, os 2 garotos na bicicleta atravessaram a rua sem olhar para os lados e foram atingidos em cheio por um carro, morrendo na hora. A minha avó, muito chocada, perguntou por que ela disse aquilo, e ela apenas respondeu: "Eles mereceram, não me deixaram brincar com eles." Uma vez, em sua adolescência, o meu avô discutia com ela pelo fato dela querer ir para a balada e o meu avô não deixar. Foi aí que ela mudou a expressão facial, ficando com uma cara enfurecida para o meu avô, que logo acertou um tapa na cara dela, para que ela aprendesse a ter respeito. Nessa hora, ela cuspiu no chão, perto do pé do meu avô, e o cuspe era de fogo, e assim que atingiu o chão, começou a sair fumaça. Quando ela ficou adulta, começou a frequentar diversas igrejas evangélicas, e não demorava muito para ela amaldiçoar o pastor e colocar todo mundo contra todo mundo na igreja. Resumindo, era só ela fazer parte de uma igreja que a igreja se acabava em poucos meses. Por incrível que pareça, o único lugar que ela não conseguiu colocar um contra os outros foi na Igreja das Testemunhas de Jeová. Mas não conseguindo concretizar os seus planos diabólicos, ela abandonou a Igreja das Testemunhas de Jeová e começou a estudar ocultismo. O seu irmão mais velho era um alcoólatra e viciado em drogas, e essa minha tia era quem cuidava dele. E então ele passou a frequentar uma igreja pentecostal e se curou dos vícios. Logo depois, arrumou um emprego e saiu da casa dela,
e foi morar sozinho. A vida dele só progredia com o passar do tempo. Ele virou baterista profissional na igreja e passou a dar aulas de bateria. Inclusive, até fabricava baterias. Virou ministro da igreja e era um testemunho vivo de alguém que conseguiu uma grande mudança na vida. Certo dia, ele levou a minha tia para a igreja e ela, para o envergonhá-lo, disse: "Pois é, fulano, como você mudou. Lembra quando você era alcoólatra e usava drogas?" O meu tio, muito constrangido, disse que nunca bebeu e nunca usou drogas. Neste exato momento, ela mudou a feição e foi embora enfurecida. Assim que chegou em casa, disse às suas filhas que o seu irmão pagaria caro por ter dito aquilo, que ele voltaria para o fundo do poço novamente, viraria um bêbado drogado, pois assim ele se lembraria da vida que tinha. Não demorou muito tempo para ele sair da igreja e retornar aos seus vícios com bebidas e drogas. Virou até morador de rua, mas acabou sendo resgatado pela sua irmã mais velha, que é um bandista. Ela cuidou dele com a medicina espiritual e conseguiu livrá-lo de todos os vícios que ele tinha em sua vida. O marido dessa minha tia a abandonou, fugindo com um amante. Ela amaldiçoou ambos, e não demorou muito tempo para o seu marido definhar no leito de um hospital, tendo que fazer diversas cirurgias de coração. E a amante sofreu um acidente e queimou boa parte do rosto. E devido a isso, foi abandonada pelo ex-marido da minha tia. Certa vez, ela foi até a casa de uma amiga e já chegou entrando. O cachorro dessa mulher era um vira-lata que protegia a casa. Então, o cachorro avançou nela e a mordeu. Mas na mesma hora que o cachorro a mordeu, ele começou a passar mal e a vomitar, e quase morreu. Só não chegou a morrer porque essa amiga da minha tia mexia com magia. Ela deu uns banhos de água medicinal no cachorro e fez algumas orações. E o cachorro, por incrível que pareça, logo se recuperou. Ano passado, ela foi morar na casa de um sobrinho. Ele era bem de vida, mas depois que ela pisou o pé na casa dele, a vida dele foi de mal a pior. Tudo começou a dar errado. A sua condição financeira só piorava e a sua casa se tornou assombrada. Constantemente, ele via vultos por todos os lados e passou a adoecer. Mas logo que percebeu que o problema estava em sua tia, ele se mudou de casa e não deu o endereço para ela e simplesmente desapareceu. Agora, aos poucos, ele está conseguindo retomar sua vida. Bem, atualmente, ela mora com uma de suas filhas. Isso é apenas algumas das coisas que eu tenho conhecimento. No fundo, acredito que ela é uma pessoa boa e que apenas esteve contaminada por espíritos imundos que controlam a sua vida. Eu rezo para que um dia ela possa se libertar e se tornar alguém melhor. Boa noite. Em umas férias de verão, eu e minhas amigas fomos passar um tempo no engenho que o meu pai tinha acabado de comprar no interior. E foi lá que tudo aconteceu.
A propriedade era perfeita, com uma bela casa de 5 quartos e um terraço enorme. Mas não havia ainda eletricidade na região, e por isso usávamos vela à noite. Da janela do nosso quarto, dava para ver os canaviais e as casas dos funcionários. Em uma dessas casas morava uma senhora de 72 anos, que nasceu naquele lugar e nos contava histórias realmente assustadoras sobre fatos acontecidos por lá. Nós achávamos que a velha estava caduca e não acreditávamos em suas histórias. Porém, resolvemos tirar a prova. Ficamos uma noite inteira acordadas, esperando algo estranho acontecer. Bem, passou-se muito tempo e nada ocorreu, e decidimos ir para a cama. Quando chegamos ao nosso quarto, um vento muito frio abriu a janela e invadiu o ambiente, apagando todas as velas. No escuro, olhando pela janela, vimos que uma mulher vinha correndo do canavial. O canavial estava em chamas e a mulher vinha correndo em direção à nossa casa. Imediatamente, corremos em direção do canavial para ajudar aquela moça, que gritava desesperadamente por socorro. Quando chegamos lá, vimos que não havia nenhuma mulher e que o canavial estava intacto, sem sinal algum de incêndio. Vendo aquilo, voltamos aterrorizadas para o nosso quarto e ficamos lá, trancadas, sem conseguir dormir. Ninguém tinha coragem de comentar o fato. No dia seguinte, fomos procurar aquela senhora. Quando a encontramos, ela nos contou que, há muitos anos atrás, a neta da primeira dona do engenho saiu para brincar e demorou a voltar. No fim do dia, a criança ainda não havia retornado e a mãe, desesperada, entrou no meio da plantação de cana em busca da menina. Por coincidência, na hora em que a mulher entrou no canavial, os empregados botaram fogo nas canas para poder limpar o terreno. Ao amanhecer, encontraram o corpo carbonizado da mãe, mas a sua filha nunca mais foi vista. E devido a essa morte horrível, desde então, o fantasma vaga pelo canavial à procura de sua filha, que nunca mais havia encontrado. Boa noite. Este fato passou-se há 15 anos atrás. Eu tinha apenas 9 anos. Eu era um garoto rebelde. E o meu pai já não sabia o que fazer para mudar o meu comportamento. A minha relação com ele também não era das melhores. De maneira que houve um dia, após uma discussão particularmente violenta, eu saí de casa determinado a não voltar. Nesta época, eu tinha apenas 9 anos. Isso se passou por volta das 5:30 da tarde. Saí de casa e fui entrando em um pinhal não muito longe dali. Logo, não me dei por conta de escurecer, mas é certo que de repente me vi rodeado da escuridão. E para onde quer que eu olhasse, só via árvores, arbustos e mato. Comecei a ficar com medo. E foi então que tudo começou. Passei a ouvir uns gemidos, seguidos de barulhos de passos. Reuni a pouca coragem que restava e gritei: "Quem está aí?" A única resposta que obtive
foi uma gargalhada de gelar o sangue. Comecei a correr, cada vez mais depressa, sem destino. Pouco me importava para onde ia. Só queria mesmo sair daquele lugar. E foi quando comecei a avistar várias pessoas andando por uma trilha em direção a uma pedra grande que havia ali na mata. Mas não eram pessoas comuns, pois todas essas pessoas usavam roupas antiquárias de época. E também não pareciam andarem normais. Aquelas pessoas andavam se contorcendo, como se fossem zumbis. E foi então que vi. Por entre duas árvores retorcidas, vi o que me pareceu uma luz azul saindo dessa enorme pedra, como um flash. E em seguida, a pedra se abriu como uma espécie de portal, com uma luz azul saindo de dentro da pedra. Aquelas pessoas entravam na pedra e desapareciam lá dentro. Assim que todos entraram, a pedra continuou aberta, com aquela luz azul saindo dela. Peguei uma pedra e atirei de encontro com a tal abertura. Mas a pedra só entrou e não fez barulho algum de se chocar com alguma coisa. Bem, se eu estava assustado, com isso entrei em pânico, mas não consegui arredar o pé dali. Aquela pedra logo se fechou em seguida, não deixando vestígio algum de que foi aberta. Comecei a ouvir barulhos, restolhadas de folha na minha direção, de maneira que me escondi atrás de um arbusto. E logo começaram a aparecer vultos de todos os lados, concentrando-se todos em frente à pedra, que já se encontrava fechada. E foi então que senti uma dor forte na nuca, que me fez perder os sentidos. No dia seguinte, acordo com meu pai a olhar para mim. "Está bem?" disse-me ele, e pegou em mim e me levou para fora dali. Eu nunca soube o que de fato realmente me aconteceu, e nem o que tinha presenciado na noite anterior. Mas o certo é que, além de 17 pontos na cabeça, nunca mais tornei-me a entrar naquele sítio. E de 2 anos para cá, já desapareceram várias pessoas naqueles pinhais. E uma dessas pessoas foi encontrado morto, completamente desfigurado. O que se esconde por detrás daquela pedra? E que segredos acerram aquele pinhal? Só sei que nunca mais voltei ali desde então, e nem pretendo voltar. Boa noite. Vou contar uma história que aconteceu comigo há 1 ano. A minha família se mudou para um apartamento novo, que tem uma cozinha bem estreita e comprida, tipo corredor. Nesse dia, a minha irmã tinha colocado uma panela de pressão no fogo. Mas como tem problemas de enxaqueca, acabou tomando um remédio e foi deitar para esperar a dor passar, e acabou dormindo. Eu estava chegando do trabalho, e como a garagem fica mais perto da porta da cozinha, entrei por ali mesmo. Só que quando abri a porta, comecei a escutar aquele chiado bem alto da panela no fogo. E muito mais alto ainda, foi um rosnado de cachorro. Deixei a porta aberta e entrei um pouco mais, visualizando totalmente a cozinha.
Então vi a panela no fogo. Escutei aquele barulho horrível em frente ao fogão. E bem no meio da minha passagem para dentro da casa, havia um enorme cão negro rosnando para mim. O mais estranho é que nós temos uma cadela, e ela estava parada na porta da cozinha, olhando triste para mim. Coisa que é bem difícil, já que ela faz festa toda vez que a gente chega. De repente, aquele cão negro começou a avançar em minha direção, bem devagar e rosnando. Eu simplesmente me virei e corri, e bati a porta atrás de mim. E quando corri para o elevador para chamar o porteiro pelo interfone, escutei um estrondo horrível dentro de casa. Na mesma hora, o vizinho do lado saiu e nós entramos na minha casa. Bem, não havia nem sinal do cachorro. A cozinha estava toda suja de feijão e de pedaços do azulejo e da parede. E bem em frente à porta da cozinha, onde eu estava há poucos segundos, estava a panela, toda amassada, e até o piso estava quebrado. Claro que nessa hora, a minha irmã acordou, assustada com o barulho, e até a cadela veio fazer festa. Mas eu tenho certeza de que se não fosse aquele cachorro negro, eu não estaria aqui hoje. Boa noite. Olá, me chamo Maria Luana, mais conhecida por algumas pessoas como Lulu. E normalmente sou chamada de Luana pelas pessoas mais formais desta minha cidade, que é conhecida como Gramado, que fica na região do Rio Grande do Sul. Basicamente, moro numa cidade neutra e movimentada pelo turismo. Apesar de ser uma boa cidade onde moro, às vezes vejo coisas que ninguém mais vê além de mim. Muitas vezes pensei em estar louca ou tendo alucinações. Mas quando isso acontece, me parece muito real. Faz 4 anos que consigo ver espíritos e vultos à minha volta, ou em meus sonhos. Basicamente, considero isso um tormento. E mesmo eles não me ferindo ou fazendo algo, eles já me deram muito medo quando era pequena. E quando eu tinha 12 anos, pude pela primeira vez ver um espírito perto de mim. Isso me deixou com muito medo de início, mas logo passou. Mas eu mal sabia que não seria a primeira vez. Conforme passados os anos, agora, com os meus 15 anos, eu não tenho mais medo dessas coisas. E sou muito curiosa por essas questões de espíritos e outras coisas sobrenaturais. Mas a única aparição que mais me deu medo nestes últimos anos foi a do início do ano de 2019. Eu estava passando as minhas férias de escola em uma praia da região aqui perto, com a minha mãe e algumas pessoas da família. Algo que fazemos todos os anos é ficar na casa de praia de um parente nosso. Mas este ano ficamos em uma casa diferente, pois este nosso parente havia vendido a casa por conta de dívidas. Então, achamos outra, um tanto diferente e estranha. Esta casa me dava calafrios da cabeça aos pés e me deixava com uma sensação horrível.
mas achei um tanto que normal. Até porque já tinha visto muitas coisas nestes últimos anos. Então, apenas ignorei e fui ver a casa. Bem, como havia poucos quartos nessa casa, eu e a minha mãe e a minha tia tivemos que dormir na garagem da casa, que parecia um quarto quente e muito abafado. Ao passar os dias naquele local, eu sentia algo estranho toda vez que dormia naquela garagem. A mesma ficava perto do jardim dos fundos da casa. Uma certa noite, acordei 2 horas da manhã, ouvindo sussurros e alguns passos pelo lado de fora. Pensei que fosse alguém da minha família indo para o banheiro, que fica lá fora. Então ignorei o fato e voltei a dormir. Naquela mesma noite, dando exato 3h30 da manhã, ouvi novamente sussurros e passos. Mas dessa vez, ouvi chamarem o meu nome, no mínimo umas 5 vezes seguidas. Pensei que fosse alguém da casa que estivesse me chamando. E como eu sou curiosa, eu vesti um casaco fino por baixo do pijama e fui ver o que era. Então saí da garagem e fui para os fundos do jardim. E ao chegar lá, não vi ninguém. E nem ouvi aquela voz me chamar novamente. Quando desisti de procurar e voltei para dentro de casa para dormir, senti um sopro sobre o meu ouvido esquerdo, como se fosse uma leve brisa do vento. E quando olhei para o lado, presenciei algo que nunca queria ter visto antes. Num canto, perto da porta para a entrada da garagem, vi uma espécie de homem alto, roupas negras e um chapéu cobrindo seus olhos, e apenas deixando a sua boca larga aparecer. Aquilo fez o meu coração bater forte. Um pânico me deixou paralisada de medo. Medo este que sentia daquela figura totalmente diferente de vários vultos ou espíritos que havia visto por esses 4 anos. A criatura me fez fixar o olhar em seu rosto estranho. Me dava a sensação de que ele me olhava como se pudesse ver o meu medo. Não consegui me mover ao ver aquilo. E logo ele solta um breve sorriso largo e assustador com dentes finos e enormes. Aquela criatura me fez engolir seco, pois ele tinha aquela expressão de estar querendo me fazer mal. Conforme eu olhava para ele e tentava me afastar, ele se aproximava cada vez mais. Ele se aproximava cada vez mais e mais, até chegar muito perto de mim. Mas parecia que algo impedia ele de me tocar. E foi aí que percebi que ele estava evitando a luz que vinha da varanda. A criatura não poderia se aproximar de mim por conta da luz que ele parecia ter medo. Então ele sumiu no escuro. Logo voltei correndo para dentro e me deitei apavorada, com as cobertas até a cabeça. E após algumas horas eu consegui voltar a dormir. Na manhã seguinte, tentei comentar esse assunto com a minha mãe, e ela apenas disse que teria sido um pesadelo por eu ter tido um dia exausto. Mas eu não acreditei nas palavras dela, pois eu sei que o que eu vi foi real. Um dia antes de ir embora daquela casa, eu ouvi novamente os sussurros daquela mesma criatura. E a hora
Era novamente 3h30 da madrugada. E novamente eu estava acordado ouvindo aqueles barulhos. Eu tinha certeza que a criatura me chamava novamente. Porém, eu sabia que era outra emboscada. E desta vez eu permaneci na cama e de olhos fechados, virado para a parede, tentando fingir que tudo aquilo era um sonho. Mas depois de alguns segundos, aquela criatura parou de me chamar. Mas logo em seguida, eu senti alguém me tocar nas costas brutalmente, me fazendo bater a cabeça forte na parede. Quando eu vi, era ele novamente, apenas me olhando e sorrindo com aquele sorriso macabro. Logo, dei um grito de pavor, acordando todo mundo da casa. E assim, fazendo aquela criatura sumir da minha vista. Todos me perguntaram o que aconteceu. E eu disse que foi apenas um pesadelo. Nunca comentei isso com ninguém, até porque não é comum se deparar com um homem torto. Boa noite. Olá, o meu nome é Francisco, e o que vou contar aconteceu comigo há muitos anos atrás. O ano era 1974, e na época eu tinha 14 anos de idade. Eu estudava no período da manhã, em um ginásio no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. A minha casa ficava a 2 quilômetros do ginásio. E tinha dias que eu ia e voltava a pé da escola. E em outros dias eu ia de ônibus, e assim sucessivamente. O fato aconteceu em uma manhã, quando eu saí mais cedo do ginásio porque o professor faltou. Saí do ginásio e fui naquele dia pegar o ônibus no ponto que ficava próximo da escola. Eu estava indo para o ponto de ônibus, sozinho, caminhando tranquilamente com a minha mochila em uma rua toda arborizada. Quando logo mais à frente, eu vi um homem com aparência muito estranha, parecendo estar perdido e sem rumo. Fiquei assustado com a aparência daquele homem. Ele deveria ter mais ou menos 30 anos de idade e vestia uma calça preta meio fofa na parte de cima, camisa marrom e um colete preto. Também usava botas e um cinto de couro bem largo. Era uma roupa esquisita, parecendo muito antiga. Ele estava meio assustado e parecia perdido. Quando me viu, veio correndo, chegou perto de mim e disse meio desnorteado: "Oi, que lugar é esse?" Eu, travado e gaguejando, respondi: "Vila Mariana." "Mas qual cidade?" "São Paulo." Em seguida, ele perguntou o dia. Disse que era 17 de setembro. E daí, ele me perguntou o ano. Eu, muito assustado, disse que era 1974. Então, ele pegou um relógio de bolso, daqueles antigos com correntinha, e olhou para o relógio. Olhou em volta, meio não sabendo para onde ir. Virou sem dizer nada e desceu a rua meio sem rumo. Fiquei observando o homem andar em passos apressados, até que ele foi ficando transparente, ao ponto de desaparecer totalmente. Era como se aquele homem
fosse um espírito ou um ser de outra dimensão. Eu, em contrapartida, subi correndo como louco para o ponto de ônibus. Chegando em casa, contei para os meus pais o que houve, e eles também ficaram espantados. Até hoje, não sei quem era aquele homem, de onde veio, ou o porquê daquilo, e para onde ele queria ir. Ou seja, não sei de nada. Passado o tempo, fiquei imaginando: será que aquele homem era algum viajante do tempo? Ou até mesmo um habitante de Sete Além que ficou perdido em nossa realidade? Bem, e se não for, então o que era ele? E o que foi aquilo de surgir do nada? E o porquê de tanta preocupação com a data e o ano? E também como aquele homem fez para desaparecer, como se fosse um fantasma? Será que era um viajante do tempo? Bem, em nossa época não existe esse tipo de coisa. Mas será que em um futuro distante já não desenvolveram essa tecnologia de viagem no tempo? Nunca saberei a resposta, mas serve como experiência de que coisas fantásticas e sem explicação acontecem em nosso mundo. E por isso, nunca duvide imediatamente de nada, pois não sabemos o que pode reservar o próximo momento, tanto do passado como do futuro, ou até mesmo de outra dimensão. Boa noite. Morava no interior de Minas Gerais e acabei vindo morar no Rio de Janeiro, uma vez que havia herdado uma chácara que por sinal era maravilhosa, com bastante verde e uma casa bem antiga. Mas era uma casa grande, com vitrais, escada com grades trabalhada, 5 quartos e 2 grandes banheiros. Também havia uma piscina que precisava de reparos, pois faltavam alguns azulejos. Enfim, era uma casa bastante tentadora e com a vantagem de já estar mobiliada com vários móveis antigos. E como a minha família tinha uma situação financeira bastante confortável, eu podia manter a chácara. Então, resolvi que não iria vendê-la, e sim morar nela. Na verdade, ninguém da minha família havia morado nela, porque a chácara era parte do pagamento de uma dívida passada, há muitos anos atrás. E a casa meio que ficou abandonada durante todos aqueles anos. Mas quando houve uma divisão de bens devido à morte de um parente, eu recebi a chácara como parte da herança. E como fiquei fascinada pela chácara e era apaixonada pelo Rio de Janeiro, não houve oportunidade melhor que esta. Eu estava toda animada com a minha nova residência e gostava de fazer eu mesma a maior parte das coisas para deixá-la como desejava. E passado 3 semanas, estava eu na imensa sala e sentado em uma cadeira de balanço, fazendo planos e olhando os vitrais coloridos, que por sinal eram bastante antigos. Estava olhando fixamente para um desses vitrais, que ficava justamente no final do corredor, nos fundos desta imensa sala. E quando de repente vi uma mulher de vestido escuro
sair do banheiro e cruzar o corredor e passar para um quarto que ficava embaixo. Ela não olhava para os lados. Simplesmente cruzou o corredor e entrou no quarto. Fiquei ali hipnotizada e sem acreditar. Aquilo tudo era muito real. Não podia ser imaginação. Tanto que, passado o primeiro susto, acendi as outras luzes e fui caminhando devagarzinho em direção ao quarto que ela entrou. Mas só me deparei com a mobília antiga e um grande e imenso armário com um espelho oval e muito lindo. Mas não havia nenhum sinal da mulher. Sabia que não era ilusão de ótica, pois eu tinha certeza do que tinha visto. Passado 3 dias do ocorrido, estava eu arrumando a casa, limpando ela durante a noite, e as lâmpadas do corredor em toda a sua extensão ficaram fracas e piscaram algumas vezes, e em seguida acabaram se apagando, e depois se acenderam normalmente. Continuei a fazer as minhas arrumações. E a uns 20 minutos, mais ou menos, o mesmo aconteceu com o lustre da sala. Fiquei meio apreensiva. Fui até a caixa de fusíveis na cozinha, mas não vi nenhuma coisa que pudesse indicar algo de errado. Então, já meio cansada, fui escovar os dentes e dormir. E quando estava na pia, ouvi um forte barulho de portas batendo. Porém, eu já havia trancado tudo. Fui com muito cuidado examinar cada porta. Mas assim que olhei, tudo estava normal, da mesma forma que havia deixado. No dia seguinte, estava eu na beira da piscina, vendo um luar maravilhoso, junto com 2 amigos meus. E ficamos ali, papeando e bebendo. Quando eu saí para pegar gelo, o meu amigo disse que iria ao banheiro. E a minha amiga continuou lá, na beira da piscina. E quando eu voltei, ela estava olhando fixamente para cima, mais precisamente para o andar de cima da casa. Eu a perguntei o que ela estava olhando, e ela disse que acabara de ver uma mulher abrir a porta da varanda de cima e sair, cruzar a varanda toda e entrar em outra extremidade da casa. Ela também disse que não sabia que havia mais alguém em casa, e eu falei com ela que realmente não tinha mesmo. Mas ela afirmava com toda a certeza do mundo que acabava de presenciar uma mulher de cabelos pretos andar por toda a varanda e depois entrou por outra porta do lado da varanda. Aquilo me fez arrepiar todinha. Disse a ela que semanas atrás havia visto esta mesma mulher quando estava na sala vendo TV. Nesta mesma noite, eu e esses meus amigos estávamos já dentro de casa, quando ouvimos barulhos de água na piscina, como se alguém estivesse mergulhando nela. Mas quando corremos para a janela, em direção à piscina, não havia mais nada, nem sequer água jogada para fora da piscina. Certa noite, me preparei para dormir. Estava soltando o cabelo e fui em direção à janela aleatoriamente. E foi aí que observei uma luminosidade alaranjada que piscava e outra luz vermelha que também piscava incessantemente. E foi quando dei por mim e reparei que era o carro estacionado lá embaixo.
e o pisca-alerta estava ligado sozinho. Sabia que não havia ligado o pisca-alerta, ainda mais dentro da chácara. E mesmo porque ali era silencioso demais, e eu iria ter notado o barulhinho que faz depois de ter desligado o carro. Passavam-se os dias, e eu já não me sentia tão confortável assim dentro daquela casa. Um dia estava trovejando e chovendo bastante. E ainda por cima, estava tendo um sério problema de queda de luz. E para piorar, estava chovendo demais. Resolvi sair da cama e conferir se as luzes já haviam voltado. E graças a Deus já estavam funcionando. Bem, eu fui até o banheiro. E quando voltei, olhei para a porta de entrada da frente, a qual consistia em uma porta imensa de madeira. E acima da porta havia um vidro grande, em forma de meia-lua, dividido em 3, bem acima da porta. Eu me tremi toda. Havia uma pessoa. Era um rosto colado no vidro, olhando para dentro. Mas aquela silhueta não parecia totalmente humana, pois os seus olhos pareciam quase saltar das órbitas. Eram quase 2 bolas brancas, bastante arregaladas, olhando para dentro da casa, fazendo com que eu soltasse um grito e corresse para longe. E ao olhar de novo, já não havia mais nada ali. No dia seguinte, reparando com mais atenção, não havia como uma pessoa ficar ali fora, pois não havia nada que pudesse se apoiar para escalar a porta. E mesmo que conseguisse subir com o pé pela maçaneta, não tinha onde segurar as mãos ou se prender. E além do mais, não teria altura para chegar ao vidro, pois era bem alto e distante entre a maçaneta e o vidro. Mas eu tinha certeza de ter visto algo. Era um rosto, mas os olhos eram imensamente grandes e brancos, que saltavam do globo ocular. Era horripilante mesmo. Ficava cada dia mais assustada e angustiada naquela casa. Teve um dia que fui pegar uma lata de conserva na despensa. Era um pequeno quartinho, e depois de ligar a lâmpada do quartinho, estava eu lá dentro, procurando a conserva. Senti um frio grande, e algo emitiu um uivo. E quando olhei para a porta, a mesma se bateu com violência. Fiquei gelada de medo. Me apoiei na porta e segurei a maçaneta. E a maçaneta abriu com facilidade. Eu já estava pensando que iria ser igual às cenas de filmes de terror, que a porta não abre depois de se fechar. Um dia havia chegado de uma festa e já era de madrugada. E quando subi as escadas, de repente não enxerguei mais nada. Tudo ficou escuro, como se eu estivesse ficado cega. Fiquei desnorteada, e ao virar para trás, o meu pé resvalou nos degraus, e eu simplesmente rolei escada abaixo. Acabei parando lá embaixo, batendo a nuca no ferro da grade lateral, mas não perdi os sentidos. Fiquei ali parada, sem entender o que havia acontecido. E neste momento, ouvi barulhos de portas baterem por toda a casa. E quando me recompus, comecei a subir as escadas novamente.
E quando arrisquei um olhar para cima, vi uma mulher gorducha cruzar parte do segundo andar, até sumir. Pois de onde eu estava, eu não conseguia ver direito. Mas mesmo assim, fiquei apavorada. Comecei a ter dificuldades para dormir e rolava na cama para conseguir pegar no sono. E estava passando por uma pequena estradinha, rente a uma ribanceira já dentro da chácara, para chegar na garagem. E foi quando o pneu da frente do carro saiu da estradinha. Eu me apavorei, fazendo um movimento brusco com o volante, e acabei por derrapar e mergulhar na ribanceira. E o carro caiu de uma altura de cerca de 5 metros, deslizando no barro e capim, e parando lá embaixo. Eu estava sem cinto de segurança, e acabei arrebentando o vidro com a cabeça. E como o carro ficou bastante inclinado, eu saí pelo para-brisas. E por incrível que pareça, sofri apenas arranhões superficiais e um imenso galo e um pequeno corte na cabeça. Retirei os sapatos de salto que usava e usei uma parte menos íngreme para chegar na estradinha, e andei o resto do caminho, e depois subi alguns degraus para chegar na lateral da casa. Tomei um banho, pois estava com barro em todo o corpo e toda suja de terra. Enquanto estava colocando álcool nos arranhões, eu ouvi nitidamente o barulho de passos no andar de cima, quase que correndo, e o barulho de uma voz distorcida gritar, seguido pelo barulho de alguém mergulhando na piscina. Dormi no sofá da sala, e quando acordei, era 11h30 da manhã. Eu estava me sentindo toda dolorida, e o corpo todo doía. Fiz um café bem forte. Resolvi trocar de roupa e sair dali para espairecer. E quando cheguei no quarto, vi o meu edredom todo rasgado, como se garras tivessem rasgado ele todinho. Eu estava incrédula. A minha penteadeira também tinha um vidro de perfume quebrado, e o outro estava espatifado do outro lado do quarto, como se tivesse sido arremessado na parede com toda a força. E havia marca de perfume espirrado e escorrido na parede. Tratei de limpar aquela bagunça e saí dali. Chamei o reboque do seguro e fui para a casa de amigos. Os meus amigos acabaram me aconselhando a ir para o hospital e ver se eu não havia quebrado nada. Depois de sair do hospital, resolvi aproveitar e visitar a minha faxineira, e descobri por que ela não apareceu mais na minha casa. Pois estava intrigada, e achando eu que ela podia me adiantar alguma coisa ou descobrir algo. Bem, ela morava a alguns quilômetros. Peguei um táxi ali perto e rumei para a casa dela. Assim que a vi, ela me disse que estava trabalhando para outras patroas e não tinha mais tempo para me atender. Então, eu disse a ela que tudo bem, e a perguntei se ela havia notado alguma coisa de esquisito na casa. E ela, com os olhos arregalados, me disse que na última vez que esteve na chácara, ela estava enrolando a mangueira de água do jardim. E foi quando começou a ouvir o barulho de alguém amolando faca na cozinha. E
quando meteu a cara pela janela, ela viu uma mulher amolando uma faca e rindo baixinho freneticamente, com os olhos fixos na faca. Ela foi até o quartinho, pegou as suas coisas e saiu fora da casa o mais rápido possível. E ela, achando que estava correndo risco de vida, nunca mais apareceu. Fiquei ali imóvel, ouvindo ela me contar tudo aquilo. Continuava a ouvir barulhos como se alguém tivesse mergulhando na piscina. Saía correndo para a janela do quarto para ver. E não havia nada. Certa noite, ouvi risadas do andar de baixo. E quando desci, parecia que nada havia acontecido. Ouvia somente os grilos lá fora. Certa noite, acordei com algo fungando no meu ouvido. Fiquei sentado observando e acabei voltando a dormir, pois às vezes acabava tomando um calmante. Certa vez, um amigo meu que era médico me receitou um calmante bem leve, mas este calmante acabava fazendo um efeito forte, porque eu não estava acostumada com isso. Um dia, a minha tia estava comigo em um final de semana, e quando nos preparamos para dormir, subimos as escadas, e quando passamos pelo segundo quarto, nós duas olhamos automaticamente para dentro do quarto e vimos alguém dormindo na cama. E a minha tia disse: "Mas o que é aquilo?" Eu corri e acendi a luz do corredor para a gente enxergar melhor. A minha tia correu comigo para não ficar sozinha. E quando voltamos para ver, ali não havia absolutamente nada. Ficamos paradas no corredor, olhando para dentro. Então eu me aproximei e meti a mão no interruptor. Acendi a luz, mas o quarto estava normal. Mas tanto eu como a minha tia vimos alguém ali deitado, dormindo. E parecia que usava uma espécie de paletó escuro. E também calças e sapatos sociais. E aquela pessoa estava deitado em cima da cama. E disso eu lembro com muita clareza. Houve uma noite que acordei apavorada e ensopada de tanto suor. Porém, eu não sabia o que havia acontecido. Mas, na verdade, era apenas um pesadelo. E eu acabei caindo da cama e procurei acender a luz do abajur. E foi aí que a luz piscou e queimou. Levantei e liguei a luz do quarto, que também deu um clarão bem forte e apagou em seguida. E daí não consegui mais fazer ela ligar. Precisei acender todas as luzes do corredor para que alguma delas funcionasse. E tratei de tomar outro banho, de tão suada que estava. Às vezes eu ficava tão cansada e ainda assim tinha que ficar sempre alerta. E isso me cansava ainda mais. Fiz um banho de espuma na banheira para poder relaxar um pouco. E fiquei ali um bom tempo de olhos fechados e relaxando. E deixava a porta do banheiro aberta. Estava eu na banheira e de repente senti uma sensação de frio forte que continuou a aumentar. E logo depois, a impressão de alguém correndo pelo corredor de tábuas, fazendo um grande barulho. Era como se alguém estivesse correndo e caído quase de frente à porta do banheiro.
que eu não conseguia ver nada, porque estava dentro da banheira. E da posição em que estava, eu tinha somente a visão parcial do corredor. Puxei a toalha e cobri os meus seios, e me encolhi. Fiquei em silêncio, naquela horrível expectativa. E assim ficou por algum tempo. E de repente, alguma coisa veio se arrastando bem perto da porta do banheiro. Porém, nunca chegava até em frente à porta. Aquele barulho dava um tempo e voltava a se arrastar. Aquilo era de enlouquecer. Saí da banheira e a água quente já havia se esfriado, e eu bati o queixo de frio. Alguns dias depois, resolvi dar uma festa para descontrair o clima, e convidei várias pessoas da família e alguns amigos, e falei que poderiam chamar quem quisesse, desde que me avisassem para que eu soubesse a quantidade das coisas. Deixei as pessoas circularem livremente pelos aposentos. Apenas tratei de trancar o meu quarto e guardar também certas coisas valiosas, já que haviam muitas pessoas estranhas na festa. Bem, tudo estava correndo bem, com música, comida, bebida, mas sem excessos. E quando fui na porta da casa me despedi de um convidado, fui chamada para ir até a piscina e pediram para eu olhar para cima. E havia duas convidadas histéricas agarradas na grade da imensa varanda do andar de cima. Elas gritavam e pareciam realmente apavoradas. Os outros convidados foram acudi-las. Uma delas torceu o pé, pois resolveu descer pela varanda e pular no gramado. E ninguém conseguiu entender o que estava acontecendo. Passado alguns minutos, todos nós queríamos saber o que havia acontecido. E elas falaram meio descontroladas que estavam lá na varanda e resolveram descer. E então, ao voltarem pelo corredor, ouviram umas passadas fortes em direção a elas e algo berrando no ouvido delas, sem que tivesse mais alguém ali. E aquilo continuou berrando nos seus ouvidos, mesmo elas tendo voltado correndo. Foi o suficiente para que ambas fizessem o trajeto inverso e voltassem correndo pelo resto do corredor e entrassem para a varanda novamente. E daí foram para o final da varanda e ficaram encolhidas, pedindo socorro para os demais convidados lá embaixo. Bem, depois de tudo isso, como eu não queria ficar à base de calmantes constantemente, acabei me mudando para uma pequena casa perto de uma prima minha. E isso já faz alguns anos. E não me recordo com muito ânimo daquele período, uma vez que foi bastante estressante e horripilante. Soube que houve um assassinato na casa depois que me mudei de lá. Uma família inteira foi assassinada naquela casa por um marido ciumento. E é por isso que todos os espíritos ainda residem ali. Boa noite.